Olá, muito obrigada por estar comigo em mais um programa Mulher Real. É sempre muito bom dividir com você assuntos interessantes e que inspiram. Então, é isso aí. Não sai daí porque o nosso programa já começou. Esperar o tempo de Deus não é nada fácil, mas nós precisamos entender que não tem outro jeito. Tudo acontece no momento que tem que acontecer e Deus tem todo o controle sobre isso. Bom, hoje nós vamos conversar sobre o tempo de Deus com a Daliene Ribeiro. Ela vai dividir conosco o seu testemunho de vida. Bem-vinda, querida Dali. Obrigada, pastora. É um prazer te receber aqui. Amém. Nós temos uma história e uma caminhada, né? Eu acho que assim, eu tenho que até resumir um pouquinho, até a introdução aqui, senão a gente já começa chorando. Né? Com certeza. Mas falar sobre esse tempo de Deus, sobre a sua história, sobre a sua jornada, sobre o cuidado de Deus em detalhes com a sua vida, é o que a gente quer saber. E tem muitas mulheres que precisam, sim, escutar etapas da sua vida, jornadas da sua vida, porque se Deus tem nos colocado aqui é para que a gente seja uma inspiração. Sim. E a sua história é uma inspiração para nós, tá? Sim. Então, eu gostaria que você começasse aí a dizer, testemunhar ali desde lá de trás até nós chegarmos, né? Ao ápice. Então, mulheres, não saiam daí, fica ligadinha, porque tem resposta de Deus para você, tá? Amém. Primeiramente, quero te agradecer, né, pelo convite, né, pelo carinho com a minha vida, com a vida da minha família. Amém. Né? Então, meu testemunho de vida começa, vou dizer, 22/6/2013, né? Foi meu casamento, né? Um tempo de reconstrução na minha vida. Né? Deus restituindo muita coisa. Amém. Que eu mesmo abortava de mim. Olha né? só. Eu tinha tudo para ser uma feminista, né, Flávia? Olha, a gente já conversou muito sobre isso, né? Eu levantava uma bandeira de que eu não precisava de casar, né? Eu não precisava de ter um homem para poder viver, eu não precisava de nada, né? Eu já tinha mais ou menos pré-determinado na minha vida que aos 30 anos eu estaria formada, teria um bom emprego, né? Um filho, olha só, casa, mas e o pai, né? Como que seria? Então, assim, o processo mesmo começa com essa etapa, né? Eu vejo que o processo de cura, a cura em si, ela é processual, a gente sempre conversa sobre isso, né? E foram vários momentos que eu tive, né? Estar num casamento, a gente escolhe estar casada, né? Eu escolhi para minha vida estar casada, né? E foi aí que começou tudo. O relacionamento, entender a diferença do outro, né? E me conhecer também. É verdade. Né? Eu tive que me entender, eu tive que me encontrar. É verdade. Né? Nisso tudo. Para poder viver o que eu vivo hoje. Sim, né? sim. Foram momentos na minha vida. Eu falo que o processo de cura, ele é alto e baixo, né? Tem dias que você está muito bem, tem dias que você não está muito bem. É verdade. Né? Eu tenho apoio, tenho uma rede de apoio, né? Muito bacana. São mulheres que inspiram. Amém. E eu me apoiei muito, primeiramente em Deus, e me apoiei muito também nesses testemunhos que inspiram. É verdade. Né? Que mudam. Você foi uma, né, Flávia? Nós duas, né? A gente sempre vivendo aí, rompendo etapas, né? Sim. E em momentos onde que, ministerialmente, né? A gente iniciava um projeto juntas, uma com medo, a outra também morrendo de medo, e Deus falava, vamos embora. E tem mais, né? Deixa quieto que ainda vai, Deus está florescendo. Muito mais. Mas, Dali, a gente, quando você fala assim de você chegar esse novo ciclo da sua vida, né, do casamento, às vezes tantas coisas que foram construídas e Deus reconstruiu, né, aquilo que a vontade de Deus, né, que sempre vai prevalecer a partir do momento que você se permite. Isso a gente sempre fala, mas é tão profundo quando a gente vive, né? É muito profundo. E eu falo, eu me inseri nisso. A gente tem que se inserir no processo. Em todo o processo você tem que estar inserido, você tem que escolher aquilo ali, né? E eu sempre falei, eu sempre vivi, eu vivo uma vida de que
o tempo de Deus, ele sempre é ali, né? Perfeito. Né? Então, eu peço a Deus para que me dê maturidade, Sim. né? E entendimento para entender esse tempo. Sim. Porque o tempo dele não é o meu, né? A vontade dele é boa, perfeita e agradável, né? A gente sabe. E entender, às vezes, essa verdade, essa bondade, para nós, é difícil. E faz parte de processos. Totalmente. Né? E nisso a gente vai compreendendo que é como se a gente abre outras portas, né? Sim. Vai um ciclo, vem outro, e Deus é um degrau, Sim. é uma escada mesmo que você vai subindo, sim. Né? Mas se a gente for pegando aqui simples, algo simples você falou aqui, né? Eu tinha algumas direções para minha vida onde Deus se restaurou, onde que você se abriu para o ciclo, casamento, sim. Família, né? E nisso é tão interessante, Dali, se você falar isso, a gente não consegue nem visualizar isso na Dali. Porque é uma esposa exemplar, que ama cuidar da sua casa, sim. Trabalha, cuida, né, também de momentos da sua vida que você está vivendo hoje, que eu não vou falar, né? Você vai falar? Sim. Já ia falar, mas não vou falar. Mas assim, cuidadosa com o seu marido, sim. Pegando agora o casamento, muito em detalhes. Então, vejo como que nesse momento chegou tão certo na sua vida, como que Deus já foi te preparando para aquilo que Ele já tinha, como uma cura, uma restauração. Para que não foi um peso. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Com todas as dificuldades, quando a gente inicia um relacionamento, um casamento, aquilo que às vezes você carregou com uma bagagem tão grande, não se tornou um peso dentro do seu casamento. É uma coisa maravilhosa. Sim. Quando eu te falo que eu escolhi estar casada, sim. Né? Em todo esse processo, eu vejo Deus preparando. Deus me preparando em tudo. Sim. Tudo. Eu lembro que uma folhinha caía, eu via que era Deus me preparando naquilo, sim. Ali, sabe? Para estar recebendo o Alan, né? Alan, meu esposo, sim. Né? O homem que eu escolhi para minha vida. Deus escolheu ele para mim primeiro, amém. Né? Então, assim, e ele faz parte desse processo todo também, né? Porque eu não posso falar simplesmente só de mim. Sim. Né? Hoje eu falo de uma pessoa que se tornou um comigo. Com certeza. Né? E ele faz parte disso tudo também. Sim. Mas eu também tive que escolher, né? Sim. Que não adiantava nada. Eu querer ele vir participar se eu não escolhi. A Bíblia fala sobre a esposa sábia e a tola. Sim. Né? Em todo tempo, eu tive que buscar em Deus, amém. A sabedoria, a maturidade para poder estar ali. Porque eu tinha convicções. Né? Eu tinha convicções em mim de que eu não precisava daquilo. Sim. Né? Teve momentos difíceis, sim. Claro. Eu lembro um momento, pastora, que eu tive que... Foi muito forte que Deus fez. Eu carregava uma espada, né? E eu tive que voltar para trás, dar a mão dele e entregar para ele a espada. Sim. Né? E tudo hoje que a gente vive... Né? Foi uma coisa que nós, mulheres, falo para você, mulher casada, nós temos essa força, sim. Sim. Sabe? Cuidar em amor, sabe? Ter momentos de gratidão. Sim. A gente tem que ser muito grata, Flávia, por tudo que a gente tem. É verdade. Tudo. Porque a gente tem uma vida muito boa. Sim, sim. Né? Então, assim, o simples fato da gente estar respirando, né? Da gente ter aonde deitar, né? Ter o que comer, mesmo na simplicidade, já é momentos de gratidão para as nossas vidas. E isso tudo vem, né? Vem processo, né? Uma caminhada, né? É uma caminhada. E mostrar para ele também, né? Porque muitas vezes a maioria das vezes nós vamos direcioná-los. Sim, sim. Né? Cada um vem de um ciclo, de um convívio. É verdade. Né? Cada um está inserido dentro de uma sociedade, primeira família. Sim. Né? Então, assim, ele veio com conceitos, eu vim com conceitos. Sim. Então, a gente, para dar certo... Sim. Tem que ter renúncia, um tem que apoiar o outro. Né? E o Alan, ele fez parte disso tudo também. Amém. Veio para completar etapas na sua vida, né? E nesse mover todo, Deus também foi abrindo outras portas, né, Dali? É tão interessante isso que os sonhos vão ser chegando e Deus vai reacendendo, sim. Né?
até materiais também, espirituais, sonhos de ter algo, uma conquista, né? Claro que a gente está falando de uma história específica, algo que Deus está fazendo na sua história, mas isso é uma inspiração para outros continuarem a sonhando. Sim, sim. Né? Quando a gente né, casou e tudo, eu lembro, a gente ainda não tinha nosso lar, não tinha a nossa casa, né? Tinha um lar. A gente não tinha a nossa casa. Sim. E eu lembro que eu falava com ele assim, que pode ficar tranquilo, que eu sei que Deus, no tempo dele, vai dar para nós uma casa, um lugar bacana, né? E a vontade dele vai ser essa para a nossa vida. Vamos só orar, sabe? Porque eu sou assim, eu até estava brincando ontem com uma pessoa, oro, né? A gente pede, mas aí às vezes a gente esquece, às vezes, do que a gente orou. É verdade. Em algum momento você pede alguma coisa e aquela coisa vai vir, aí você fica, gente, mas por quê? É o momento que você pede. É verdade. Né? Então Deus vai muito além do que a gente. Oi, eu vou te contar uma coisa, foi muito além do que a gente imaginava. Sim, sim. Muito, 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 muito além. E assim, viver isso é fantástico, né? E viver no tempo de Deus, na dependência de Deus. Vai abrindo portas. E Deus vai te direcionando a viver aquele propósito que às vezes a gente ainda nem enxergou. Sim. Né? Né? E essas orações, eu acho que Deus anota no caderninho secreto. Né? Com tudo isso, né, que eu te falei, entender também esse processo, né, que ele veio para nós, né, num todo, né, em o tempo de Deus. Eu vejo o cuidado de Deus em tudo. Sim. Né? Nesse tempo, a bondade dele. Foi no ano de 2020, 2019, 2020, sim, né? Sim. Pandemia, um ano. Foi Deus nos deu a nossa casa. Sim. Né? Foi um momento de construção, né? Nas nossas vidas. Porque é uma coisa que a gente pediu, que eu falo da oração. Né? Uma coisa que a gente pediu. E Deus deu muito além do que a gente imaginava. Verdade. Deus, eu falo, Senhor, eu lembro quando eu entrava lá, eu falava, Senhor, eu sou merecedora. Sim, você me pediu com muito amor, né? E não olhou a circunstância, não olhou nada, simplesmente confiou. É verdade. Né? E parte desse processo, né? 2020, pandemia, trabalho, tive que, né, dar uma afastada do trabalho, porque eu sou cabeleireira, né? Os salões deram uma parada e tudo. Deus veio com uma surpresa linda, né? 2020, completei 40 anos. Sim. Né? Amo a minha idade. Sim, também. Eu te falei, eu amo. E junto com esses 40 anos veio um sonho, uma oração. Né? Eu nunca me senti acuada com, às vezes, cobrança. Sim, não. Sim. Eu entendia que Deus, Ele ia fazer. Né? O que Ele ia fazer sobre as nossas vidas, Ele vinha para mudar, para afirmar, para fortalecer. Sim. Aos 40 anos, um presente lindo, uma gravidez, uma gestação. Amém. Uma oração que foi feita, mas eu precisava do sim também, até do meu marido, né? Sim. E esse sim também veio como cura. Amém. Né? Porque com todas as situações que a gente vive, ele também tinha coisas a ser tratada. E ele aceitou, assim, o sim dele veio, Deus, pá! Então, vamos embora. E eu lembro quando eu descobri, foi assim, eu estava entrando na 4ª semana. Passei mal e tive um momento assim, e eu falei, dei um grito e falei com ele, me ajuda, me ajuda. Ele foi no banheiro comigo, eu falei, acho que eu tô perdendo o bebê, acho que eu tô tendo isso, tendo aquilo. Ele, calma, vida, calma, fica tranquilo. E uma amiga que faz parte desse ciclo de tudo, você tá grávida. Falei, meu Deus, aos 40, gravidez, né? Porque vem o medo, vem o receio. Né? Não deu outra, né, Flávia? Meu pititico está completando 7 meses. Sim. Marco Antônio, ele veio para mudar tudo na minha vida. Amém. Tudo. Mas eu fui preparada para receber ele. Amém.
em questão de maturidade, Sim. em questão de cuidado e entender que o tempo de Deus e a vontade dele é melhor. Amém. Ela é muito melhor. Muito melhor. Nada acontece quando a gente está ansioso, nada acontece Sim, disso. sim. Né? Eu estava num momento de paz, de tranquilidade, e ele veio para agitar. Mas ele falar do Presente, meu né? filho é falar do amor de Deus. Porque Deus escolheu o Marco Antônio para mim, o Marco Antônio escolheu a mim e o Alan para seus pais dele. Amém. E a gente pegando toda essa trajetória, eu sei que às vezes são poucos minutos que a gente está aqui. É uma história de vida, né? A Daliene, a Dali, né? De antes, com as suas concepções, com suas escolhas. E entregou essas escolhas diante do Senhor, né? E nisso, eu acho tão linda a forma que Deus trabalha em nós. Deus ele não sai abrindo portas, chutando ou apontando. Não. Ele vai trabalhando no nosso ser, nos preparando. Aí chegou ali um casamento, uma construção de vocês dois. E até chegar nessa maternidade. E Deus falando assim, não acabou por aí não acabou por aí ainda não. Né? E hoje está esse menino saudável, bonito, grande, sorridente, né? Alegrando, né? A vida, né, de vocês, todas as famílias também, né, se alegraram com a chegada dele também. E de às vezes olhar para trás e falar assim, Deus, como que o Senhor direcionou tudo? Eu não falo, falar assim, foi tarde. Não, foi no momento que ele quis. Sim, né? sim. Porque às vezes a gente conversa muito sobre isso, às vezes se a gente tivesse filho em outra, né, em outro tempo, talvez a gente não ia perceber o quão grato é ter um filho. É verdade. Né? Você gerar, você cuidar, você pensar que você está cuidando de um pititico. É verdade. Né? Eu, ao preparar a comidinha dele, eu falo, Senhor, me ajuda, porque eu tenho que né, alimentar ele da forma correta, eu tenho que ensinar ele, né? E às vezes é difícil, né? Sim. É difícil, mas eu não coloco como peso, Flávia. Eu não coloco isso como peso, sabe? Não, nada referente à minha vida, ao meu casamento e tudo, eu não coloco como peso. Mas eu vejo isso muito leve, Dali. Você falando isso pra gente, eu também conheço sua história, vamos falar, às vezes de uma carga, né, que você falou que antes tinha, que poderia às vezes se tornar tantas coisas como um peso, e você não permite isso, de entender que como que Deus ele está reconstruindo e trazendo esse tempo certo na sua vida, né? A gente vê isso de uma forma clara, né? O prazer que você tem, mesmo tem dia que a gente não dorme nada, as nossas olheiras, né? A gente falando aqui, né? Para Selminha, né? Selminha, ajuda a gente na olheira aí. Mas falando assim, da gente ter esse prazer de honrar aquilo que Deus tem feito na nossa vida. Né? Nós temos que ter esse prazer. Porque Deus tem prazer em nos reconhecer como filhas, como filhos. Né? Então, assim, eu acho que é deixar transparecer aquilo que Deus, né, faz em nós. É o que você falou no início, a gratidão. Sim. A gratidão, você tem um coração grato, você tem um coração alinhaçado com o Senhor. Sim. Porque a gratidão não é só quando chega aquele milagre, né? Mas em tudo, como você falou, você tem a sua casa, você tem onde você dormir, você tem força para trabalhar, você tem o Senhor na sua vida, você vai conquistar. Mas esse coração grato ao Senhor, Deus sempre acrescenta mais do que a gente possa imaginar. Né? Hoje olhar para toda uma história e saber que ainda tem muitos mais ciclos a vir, né? E olhar e falar assim, Deus, foi o Senhor que mudou toda a minha história, né? E eu vejo isso, a gente compartilha isso muito, né? Da gente dar valor a tanto que a gente orou e pediu a Deus etapas. Porque às vezes Deus nos dá algo e aquilo ali vai ter uma entrega, uma renúncia. Às vezes tem pessoas que não vai querer viver essa renúncia. Mas se Deus nos deu, Ele não vai nos fortalecer. Por mais difícil que seja, etapas, né? Do educar, do fazer, de tudo. E detalhe, né, Flávia, que eu até esqueci de mencionar.
não havia projetos meus e do Alan. Sim. Né? Você lembra de eu te falar isso? Sim, lembro. Né? Da gente ter um filho, né? Por nós mesmos, a gente falava, não, por nós mesmos não tem projeto, não tem plano. Mas, esse mas, né? Deus escutou. O mas. A minha oração foi o mas. Sim. Né? Se Deus ver graça em nós, amém. Mas é um coração de dependência. Sim. Às vezes, mesmo diante de algumas... uma direção que vocês tinham para a vida de vocês, vocês se permitiram Deus conduzir vocês. Sim. Essa é a diferença, acho, na vida do ser humano. Eu posso ter, às vezes, os meus sonhos, mas se eu deixo Deus conduzi-los, vai ser muito melhor. É muito mais fácil. Não é? É muito mais fácil. Muito mais, porque imagine se a gente continuasse na força do nosso braço, batendo cabeça. Sim, vem frustração, né? Vem revolta, Sim. É tanta coisa. Sim. Né? E entregar é tão simples, gente. Sim. É tão simples. Não é fácil. Não, eu falo simples no sentido de que... De atitude, né? Eu também entendo assim. Sabe? Mas e entender os processos. Sim, sim. Né? Que tudo tem o seu tempo determinado. Tem. Tudo tem um tempo determinado. E Deus vai literalmente escrevendo a nossa história, né? Não tem como. Literalmente Deus escreveu e Deus vai continuar escrevendo todo esse processo, né? E você não acredita, já acabou. Né? Mas, Dali, nós queremos saber mais também da sua história. Nós queremos que você volte, sim, para nos inspirar cada vez mais. Entender que, como Deus fez na sua vida, tantas outras mulheres, às vezes, estão paralisadas em um certo momento da vida, que é permitir esse tempo chegar até ela. Sim. Né? Então, muito obrigada por você ter vindo aqui. Agradeço. Uma amiga, uma irmã, né? Nós estamos juntos aí sempre, né? Amém. E amém. até o próximo, tá? Amém. Viu? Amém. O nosso programa chegou ao final, mas semana que vem tem muito mais para você. Eu te espero na próxima quarta, às 11h30. Deus te abençoe e até lá!